Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal que rola na Geronto. Estamos aqui para mais um debate sobre temas importantes que tem sobre a velhice e o envelhecimento. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, que já esteve com a gente em outras oportunidades, que é a Pérola Melissa Viana Braga. A Pérola é advogada civilista, professora universitária da Universidade do Vale do Paraíba e Albert Einstein nas áreas de direitos da pessoa idosa, gerontologia multidisciplinar e família contemporânea e envelhecimento. Ela possui mestrado pela PUC de São Paulo e é autora de 2 livros sobre direitos da pessoa idosa, coautora de outros 3 na mesma temática. Então, Pérola, seja muito bem-vinda Obrigada, aqui ao Carlos, canal. Marília. Muito prazer ter você aqui de novo com a gente. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que autorizou que pessoas com mais de 70 anos possam se casar em regime de separação comunhão de bens, desculpe, né? Então, a Pérola vai explicar para a gente direitinho isso, porque assim, algumas pessoas nem sabem que era proibido isso antes, né? Que não podia. Então, hoje a gente trouxe a Pérola aqui para a gente poder debater sobre esse tema e entender como era e como ficou, né? Então, Pérola, para a gente começar a falar sobre esse tema, no início de fevereiro, uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal trouxe uma importante mudança para os casamentos e uniões estáveis, envolvendo pessoas com mais de 70 anos. Por unanimidade, o plenário do STF definiu que o regime obrigatório de separação de bens previsto no Código Civil pode ser alterado pela vontade das partes, ou seja, das pessoas idosas, né, que estão se casando, respeitando a autonomia e a autodeterminação das pessoas idosas. O que isso representa na vida dessas pessoas com 70 anos e mais? Bom, queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui de novo. Amo o canal. Acho que esse tema está assim, né? Está realmente precisando ser colocado, debatido e esclarecido para a população. Então, o que que acontece? Nós já tínhamos, o Código Civil tem o artigo 1641, que estabelece o que nós chamamos de separação obrigatória de bens. O que que ele diz? Ele diz assim, que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, e aí no inciso segundo, da pessoa maior de 70 anos. E aí, a questão era se isso era constitucional ou não. O que que o tribunal entendeu? Que é constitucional, né, quando existe a omissão da vontade. Então, a partir de agora, o entendimento... Antes era assim, era obrigatório e acabou. Tem 70 anos, quer casar, o regime é o regime obrigatório, você tem que casar com o regime da separação obrigatória de bens. A partir desse entendimento, o que que acontece? O regime continua sendo da separação obrigatória de bens, mas os cônjuges têm a possibilidade de optar por outro. No silêncio, né, se não optar, vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Cada um vai ser dono daquilo que tem em seu nome, daquilo que adquirir em seu nome. E o que que acontece? Por que que é importante essa decisão? Porque essa decisão, ela respeita a autonomia de vontade, ou seja, se você não falar nada, isso é igual, gente, porque assim, qual que é o regime comum? O regime, hoje, se uma pessoa menor de 70 anos quiser casar, se ela não falar nada, ela vai para o regime geral, que é o da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens adquiridos na constância daquele casamento, a partir daquele casamento, serão divididos. Acontece também com a união estável. Se eu constituo uma união estável e eu não falo nada, o regime vai ser o regime da comunhão parcial de bens, né? Mas se eu quiser decidir diferente, eu vou decidir. Eu vou escolher qual vai ser o meu regime de bens. Aí, essa possibilidade de decisão não existia para os maiores de 70. Então, nós fazíamos, né, nós trazíamos uma presunção de incapacidade de decisão para os maiores de 70.
A partir dessa decisão do STF, o que acontece? Nós garantimos para os maiores de 70 também a decisão. A única diferença é que o regime, né? O regime, a regra geral é a separação obrigatória de bens. Se eu decido diferente, eu escolho qual o meu regime. Se eu não falar nada, eu vou para a regra geral, que vai ser essa para os maiores de 70. Acho muito interessante, Carlos e Marília, por quê? Porque com 70 anos, a gente já tem um patrimônio, já tem uma vida definida. Então, a regra geral dizer assim, poxa, se eu vou me casar ou constituir uma união estável a partir de 70, pode ser que eu não queira mesmo misturar patrimônio. Não é? É diferente de uma vida que você está começando lá, jovenzinho, o primeiro casamento. Uma pessoa de 70 anos, geralmente não é o primeiro casamento. Então, ela já tem um patrimônio. E não há nada de errado dela querer manter o patrimônio separado. O que existia de incorreto era uma obrigação, não é? Através de uma legislação, que é o Código Civil, dizendo que a partir de 70 você não pode escolher, você obrigatoriamente vai casar na separação. E aí você tira a possibilidade da pessoa decidir. Hoje isso não tem mais. Hoje em dia, a pessoa decide se ela quer manter a separação de bens ou se ela quer escolher um outro regime dos regimes que existem disponíveis aí para escolha. Pérola, só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, é importante isso que você falou, né? De que se você se cala, você segue o que está, né, escrito lá na lei. Mas, assim, você está dizendo que uma pessoa com mais de 70 anos, ela possivelmente já tem um patrimônio que ela não queira dividir, mas continua valendo a mesma regra, que é assim, só vale para divisão de bens o patrimônio que foi adquirido pós o casamento, certo? Então, é isso, exatamente, pós o casamento. Depende, ela pode ter agora, com a questão da escolha, ela pode escolher o regime que ela quiser. Inclusive o regime da comunhão. Só que o que vai acontecer? Tem que respeitar o direito de terceiros. Então, se já tem herdeiros, existe uma parte que esses herdeiros vão ter uma reserva seguindo o Código Civil. Mas a parte, né, a parte disponível, então vai seguir uma regra geral de uma divisão de bens. Não é? O que a gente precisa entender é que a opção agora é por escolher entre os regimes de bens disponíveis. E a partir daquele momento. Então, o que acontece? Já entrando um pouco na questão em si, o casamento ele vai acontecer essa mudança de uma maneira e a união estável de outra. A união estável, eu faço uma escritura pública dizendo que eu quero, qual é o regime que eu quero escolher. Então, vamos supor, então, o impacto agora do que já está acontecendo. Então, imagine a seguinte situação: eu já tenho uma união estável. Há 10 anos eu tenho essa união estável. E eu não optei pelo regime. Agora eu quero optar. O que vai acontecer? Eu tenho 80 anos e eu quero optar. Eu tenho 70 anos e eu quero optar. Eu vou até um cartório, faço uma escritura pública elegendo o meu regime. Vale a partir de quando? A partir de agora. Ele não retroage o tempo anterior. Então, naquele tempo anterior, o que vai valer é a regra da época. Aí, a partir do momento que eu faço opção, dependendo da opção que eu fizer, vamos supor que eu faço opção pela comunhão parcial de bens. Então, os bens adquiridos a partir daquele momento serão divididos entre as partes. Então, o patrimônio que ele já tinha continua só dele, o que ela já tinha continua só dela, dessas pessoas, mas os adquiridos a partir daquele momento, pela união estável, serão divididos em partes iguais. Eu escolho assim. No casamento é um pouco diferente. Vamos supor que uma pessoa de 70 anos já esteja casada, casou a partir dos 70, então já tinha 70 anos completos e se casou e seguiu então o regime do 1641, né, que diz lá que era separação obrigatória de bens. Quer mudar isso agora. Eu fiquei sabendo
que agora, pelo STF, existe a possibilidade de escolha, mas eu já sou casado e o regime era obrigatório, então, obviamente, sou casado pela separação obrigatória ou legal de bens. O que vai ter que fazer? Para aquele que já é casado, né, que ele já é casado, casou a partir dos 70, ele pode alterar? Pode. O que ele vai ter que fazer? Ele vai seguir um outro artigo do Código Civil, que é o 1639, que diz que é possível alterar o regime de bens mediante autorização judicial com pedido motivado. Eu quero explicar por que eu vou mudar o meu regime de bens. Eu vou pedir uma autorização judicial e vou explicar para o juiz por que eu quero mudar. A maioria vai explicar o seguinte: olha, eu casei com base no 1641, que dizia que era obrigatório casar desse jeito, então eu não tive escolha, mas agora eu quero escolher diferente e quero escolher que a partir de agora todos os bens adquiridos vão ser divididos, ou quero escolher o meu regime de bens. Ele vai valer a partir daquele momento em que eu faço uma opção de alteração de regime. Ô, Pérola, seja bem-vinda. Eu preciso registrar isso conosco. Eu peço desculpa para você que está nos acompanhando. Eu estou saindo de uma faringite, ainda não estou com a voz totalmente recuperada, por isso um tom mais baixo, mas assim, não poderia deixar de participar dessa conversa que eu julgo muito interessante. Enquanto você falava, Pérola, eu acho que isso é um assunto muito importante para nós que somos profissionais da gerontologia, que a gente tem uma tendência de falar, isso é do direito, não me interessa, mas as pessoas idosas passam na nossa frente todos os dias, e às vezes isso, e eu que trabalho com violência, isso dá uma complicação, e muitas vezes os idosos são violentados nos seus direitos, e nós podemos ajudá-los. E aí, por isso que eu estou trazendo essa introdução, para falar para você que eu estou trazendo agora os filhos, os herdeiros, tá? A gente sabe que muitos filhos, filhas, até netos, netas, ficam muito incomodados quando o pai, a mãe, acho que muito mais o pai, que fala, vou me casar. E aí já traz um incômodo para a família, em vários sentidos, mas eu vou trazer o aspecto financeiro agora. Como você bem disse, ele já tem patrimônio adquirido, acumulado, que foi toda a sua história, né? E aí, muito incômodo que traz aos filhos e até resistência é na perda do patrimônio, não é? Assim, tá chegando. E principalmente se a mulher ou o homem for mais novo do que o pai ou a mãe. Aí já parte do princípio que ela é interesseira ou ele é interesseiro e quer casar só por causa dos bens, não é? Então, você acha que essa minha consideração procede? O casamento, né, de pessoas idosas, de pais já, vamos falar maior de 70, esse que nós estamos hoje fazendo esse recorte, põe em risco o patrimônio dos filhos, a herança e os demais herdeiros. Fala isso para a gente, que eu acho que isso é um tema extremamente importante que a gerontologia não aborda com regularidade. Essa questão ela é tão complexa que a gente podia depois, né, até sugerindo um tema, um dia só para isso, porque existem tantas variantes. Imagina o seguinte: nós sabemos que no Brasil existe uma questão relevante, que é a questão da incapacidade mascarada de capacidade, ou seja, aquela pessoa idosa que não está lúcida ou que está numa situação limítrofe, já com alguma dificuldade de tomada de decisão, já às vezes vulnerável, mas não está interditado, ou seja, pode tomar decisões, pode outorgar procurações, pode transferir bens, não é? E existe uma preocupação patrimonial que eu entendo que é importante, legítima também, da família e do poder público, para que aquela pessoa não seja expropriada, seja por quem for. Então, isso eu acho que é uma das motivações que fez com que o STF tivesse a decisão que teve, porque, na realidade, muito mais na união estável do que no casamento, porque a união estável ela pode ser provada, inclusive, pós-morte. Então, a gente precisa pensar assim: imagina uma pessoa que convive com outra, mas que, na verdade, não
expressou vontade clara de uma união estável, não é? E ficou ali. Nós sabemos, acho que nós três aqui, sabemos de casos que existem golpes aí, que pessoas, depois que uma pessoa idosa morre, aí vai tentar configurar uma união estável pós-morte, dizendo, olha, eu tenho aqui a prova, tenho mais. Eu tive um caso recente de um cuidador, né? Ele era efetivamente o cuidador de uma senhora idosa, e ele que levava em todas as consultas, e ele começou a colocar na consulta companheiro. E ninguém nunca reparou no prontuário, né? Estava lá com quem? Acompanhante, companheiro. Ninguém tocava nesse assunto. Depois que essa senhora morreu, ele pediu uma convalidação de união estável pós-morte, né? Mas até para os provimentos que diziam respeito à pensão do que efetivamente patrimônio. Mas, enfim, queria um benefício econômico irregular, porque ele nunca teve com ela uma união estável. E a gente conhece vários casos que existem assim, principalmente daquelas pessoas que às vezes não estão realmente lustras, porque quando está lustra, ela vai saber se defender, ela vai saber expressar a sua vontade, está tudo certo, não é? Agora, voltando, então, fazendo esse recorte, agora voltando para a família. Nós temos que dividir, Marília, uma situação que é a seguinte: existe, depois que alguém convalida uma união estável, ou se casa, existem duas situações. Primeiro, uma possibilidade de rompimento dessa relação. Então, o que vai acontecer se eu me separar dessa pessoa? Com o que eu fico nesse patrimônio? E se eu continuar com essa pessoa até ela morrer e me tornar herdeira dessa pessoa? Esses dois casos impactam, sim, os herdeiros, né? Que são os herdeiros que nós chamamos por parentalidade, ou seja, são os descendentes, e os colaterais, no caso da ausência de filhos e netos, que são os irmãos, né? Quando a pessoa não tem filhos, então vai para os irmãos, se não tiver pais, segue a ordem que nós chamamos de ordem hereditária, que são todos os herdeiros que existem numa relação de parentalidade. É claro que se entra uma outra pessoa, vamos supor então o primeiro caso, houve uma separação. Esse casal, ele se uniu em união estável em casamento, não deu certo e se separou. Aí o que acontece? Há uma divisão desse patrimônio? Sim, vai impactar os herdeiros na expectativa da herança? Vai, porque vai haver uma divisão desse patrimônio adquirido, não é? Quando o patrimônio é adquirido por esforço comum, há muito tempo já há decisão, que é a súmula 377 do STF, que diz que os bens adquiridos na união estável, os bens adquiridos com esforço comum, devem ser divididos. Isso é justíssimo, né? Não tem dúvida disso. Duas pessoas se unem e adquirem um patrimônio. Nada mais justo que, ao se separarem, que esse patrimônio seja dividido. Agora, a questão é quando não existe a prova do esforço comum, quando o patrimônio foi adquirido durante uma vida inteira por um só, e aí o outro chega e vem para dividir esse patrimônio. Aí a família, que tem uma expectativa de herança, fica realmente, né, preocupada ou incomodada. Isso é real, né? E não é ilegítima essa preocupação. Mas o que a gente tem que entender é o que a lei deve evitar. A lei deve evitar a expropriação e o prejuízo, porque quando a pessoa está lúcida e ela decide, ela sabe o que ela está fazendo, ela fala, tudo bem. É o meu patrimônio da vida inteira, eu vou dividir com essa pessoa, eu quero isso. Não é? Eu quero isso quando eu tenho 30, quando eu tenho 40, agora quando eu tenho 70, eu não posso querer? Porque eu já tenho 70? Eu posso querer. Se eu estou capaz de tomar essa decisão, eu tenho as minhas motivações pessoais, emocionais e até racionais, não é? Porque às vezes não é uma questão romântica, a pessoa sabe o que ela está afirmando com a outra. É uma relação individual, não tem nada de errado. O problema é
quando existe uma perspectiva de golpe, de uma situação puramente financeira, de interesse, que aí pode também ter maltrato envolvido, quer dizer, está com a pessoa, mas está maltratando, está expropriando, está desviando recursos. Tudo isso é uma preocupação legítima. E quando os filhos têm essa preocupação no sentido de proteção, eu acho muito interessante, porque aí mostra o sentido que nós queremos para o conceito de família, né? Mas muitas vezes o que acontece é assim: aquela pessoa idosa, ela está sendo cuidada, até aí tudo bem. Então, assim, quando eu vejo que está tendo cuidado, tudo bem. Agora, quando eu falo de dividir patrimônio, de colocar uma cabeça a mais para dividir o todo, aí a família se incomoda, não é? Então, tem esse outro lado também, porque é lógico que as pessoas elas têm que se proteger, principalmente no envelhecimento. Então, a relação de cuidado, ela pode ter também ser uma opção também patrimonial, duas pessoas que se unem por companheirismo, por cuidado mútuo e recíproco, e não há nada de errado com isso, desde que a relação fique estabelecida entre essas partes de forma clara, né, e consciente das escolhas que estão sendo feitas e das motivações que levam essas pessoas a definirem um tipo de união ou de casamento que querem constituir. Ô, Pérola, diante disso que você está trazendo, assim, a gente pensa, né? Você até já falou isso aí no começo da sua fala, que essa decisão do STF, ela, de certa forma, garante a autonomia do sujeito com mais de 70 anos. Ou seja, né, para quem está aqui nos assistindo, sempre que a gente fala de autonomia, a gente está falando no direito da pessoa escolher a sua vida, né, tomar decisões na sua vida. Então, como você disse, né, se a pessoa tiver com as suas com a sua saúde mental e cognitiva preservada, ela tem o direito de decidir a sua vida com que idade for, né? Então, assim, dentro disso, né, falando por esse olhar, né, da autonomia, uma pessoa pode, com base nessa decisão, uma pessoa com mais de 70 anos, ela pode abrir mão de um patrimônio que foi adquirido anterior ao casamento ou à união estável, através de testamento. Ela pode fazer um testamento e dividir esses bens? Como que é isso? Pode. Excelente pergunta. O que que acontece, Carlos? Do patrimônio individual, a pessoa ela tem, se ela tiver herdeiros necessários, que são os herdeiros obrigatórios, que são os filhos, né? Os herdeiros obrigatórios são os filhos. Então, o que que nós temos? Nesse caso, se ela tiver herdeiros obrigatórios, ela tem 50% do patrimônio dela comprometido. E os outros 50% é o patrimônio testável, possível de deixar para qualquer pessoa, né? Eu posso deixar 50%. Se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso deixar para quem eu quiser a integralidade do meu patrimônio. Eu posso testar para quem eu quiser, isso não mudou agora, isso sempre foi assim. Agora, então, antes dessa decisão, muitas vezes era o caminho para proteger um companheiro ou uma companheira que tinha se casado ou formado uma união estável pela separação obrigatória. O que que acontecia? Eu falava, não, tudo bem, fica tranquilo, você fica comigo, mas quando eu falecer, eu vou deixar a parte disponível do meu patrimônio para você, de forma a você ter uma proteção financeira na minha ausência, não é? Então, isso já acontecia, isso continua acontecendo. Então, a parte disponível do meu patrimônio, ela pode ser testada para quem eu quiser. Eu posso deixar, se eu, de novo, no silêncio, vai dividir entre os meus herdeiros necessários. E aí é interessante, porque a companheira ou companheiro, não é, já tem essa proteção, que ele passa a integrar entre os herdeiros, ele tem direito a uma parte desse patrimônio
se ele ficar com a pessoa que é o chamado cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é aquele que ficou com o dono do patrimônio até o fim da vida, ou com a dona do patrimônio até o fim da vida, ele se torna um dos herdeiros na maioria dos regimes de bens, a não ser que ele já seja dono de metade, que é o caso se for casado pelo regime da comunhão total de bens, porque aí ele já é dono da metade, ele não vai ser herdeiro, não é? Porque senão ele ficaria com a maior parte do patrimônio. Então, fora o caso em que ele já é dono do patrimônio, na parte do patrimônio particular, ele pode se tornar um herdeiro através do testamento. Então, da parte disponível do meu patrimônio, eu posso deixar para quem eu quiser, eu faço um testamento. Agora, o que eu acho importante trazer para vocês aqui? Tanto no caso do testamento, não é? Tanto no caso da nova escritura, ou seja, já tenho uma união estável, eu quero alterar o regime a partir dessa decisão do STF, tanto no caso da alteração do regime de bens no casamento através da autorização judicial, o que é muito interessante é que, assim, nós temos que pensar que essa pessoa ela tem que estar capaz e lúcida para tomar essa decisão. Então, no casamento, um advogado, quando ele vai, por exemplo, ele vai assumir essa causa e ele vai estar representando os interesses de uma pessoa idosa, através de uma procuração, ele tem que se certificar de que essa pessoa é lúcida para tomar decisão. Se ele tiver dúvida, ele não deve agir, sob pena de agir de forma antiética e, mais do que isso, de tomar decisões que podem ser invalidadas pela incapacidade de tomada de decisão daquela pessoa, né? Ela não estava mais capaz de tomar uma decisão. No mesmo caso, existe a fé pública do cartório de notas, quando a pessoa vai até um cartório e fala, olha, eu quero mudar o meu regime, eu tenho uma união estável, só que eu quero agora, a partir da decisão do STF, eu quero alterar o regime de bens, eu quero sair da separação legal de bens ou obrigatória e quero ir para outro regime. O que tem que ser feito também? Verificada, existe uma presunção de capacidade civil, mas se houver alguma dúvida, né, da autoridade, no caso, o tabelião, se houver alguma dúvida sobre essa capacidade, ele não deve praticar essa escritura pública. O mesmo acontece numa escritura de testamento. A única diferença é que o testamento ele pode ser particular. Então, muitas vezes as fraudes acontecem quando uma pessoa, porque aí sabe que não vai conseguir fazer um testamento público, e aí busca um testamento particular quando a pessoa já não está mais lúcida e faz ela, na verdade, é uma simulação de testamento e faz aquela pessoa assinar quando ela já nem sabe mais o que ela está assinando. Se isso for provado, esse testamento ele pode e deve ser anulado, né? Para não, porque na verdade ele não retrata a vontade do autor da herança. Então, ele não deve ser validado. Nossa, a gente está aprendendo muitas coisas, relembrando outras, mas, Pérola, me corrige aqui, porque aí a gente já está indo para a última pergunta da nossa conversa. Na verdade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi um ganho para nós, porque reconhece a autonomia da pessoa idosa. Está correto? Sim. Perfeito. Isso é importante a gente ter a síntese do que nós trouxemos hoje. E aí, Pérola, você que é uma pessoa estudiosa do assunto, tem contribuído muito nessas questões, participar de congresso, dando aula, sempre muito bom te ver, e nós já aceitamos, viu? Você volta para falar para a gente desse assunto, que não era o foco principal aqui, mas a gente precisa conversar isso. Mas, assim, na sua opinião, o que mais, ou no que mais, né, o sistema jurídico brasileiro precisa avançar para garantir a autonomia, os direitos e a proteção da pessoa idosa? Porque a gente já tem um marco legal extenso, mas na sua análise prática, o que a gente poderia dizer assim, olha, isso foi legal, como você já reconheceu, um avanço, mas precisamos disso mais e eleger um ou dois assuntos nos quais a gente tem que prestar atenção e procurar que eles sejam alterados.
Eu vejo, primeiro, essa questão do respeito à autonomia de vontade, e aí eu penso muito que, já que é para escolher, eu vou escolher 2 pontos. A questão da autonomia de vontade na escolha do tratamento de saúde, né? Essa questão envolvendo tratamento de saúde, envolvendo testamento vital, diretiva antecipada de vontade, respeitar realmente a vontade da pessoa idosa, que às vezes já tem um entendimento, porque isso tem melhorado muito em relação à condução dos seus tratamentos de saúde, relacionado a cuidados paliativos, só que ainda existe muito preconceito em relação a isso. Ainda vejo muitos profissionais de saúde que conversam com o acompanhante da pessoa idosa, ao invés de conversar diretamente com a pessoa idosa. Olham, tá lá, a pessoa idosa e o acompanhante fala para a pessoa, para o acompanhante, como se a pessoa que fosse o paciente não estivesse ali. Então, acho que ainda os profissionais de saúde precisam entender mais de gerontologia, né? Entender mais de autonomia de vontade e trabalhar mais isso dentro dos conceitos e das abordagens e do atendimento, porque eu vejo ainda muita irregularidade, como dizer que ter acompanhante em hospitais é obrigatório, quando na verdade é uma faculdade da pessoa idosa e não uma obrigação. Ela praticamente ela tem hoje em dia que custear um acompanhante se ela não tiver um familiar disponível. Então, essa é uma questão que eu vejo como relevante. Outra questão, aí já diz relação com a assistência social, os profissionais dos CRAS, dos CREAS, que é o direito que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, o direito de buscar refúgio. Então, hoje, com a ausência de vagas em instituições de longa permanência, a gente entende como se essa triagem partisse sempre de um terceiro, de um profissional. Então, assim, o profissional, quando um idoso ele quer buscar um refúgio, ele quer uma instituição, ele sente a necessidade disso, a avaliação é feita assim: tem família? Ah, não tem família? Ah, se tem família, mesmo que não tenha vínculo, vai para a família. E se esquece do que o idoso quer, porque às vezes é o idoso que está querendo ali exercer o seu direito de buscar refúgio. O idoso fala, né? Ele fala: não, eu não quero morar com a minha família, eu quero morar sozinho, eu quero uma vaga em uma instituição digna. Eu sei que eu preciso de assistência, mas eu não quero ir morar com a minha. Não pode ser a única opção, porque a lei estabelece o direito da própria pessoa idosa a buscar refúgio. Isso parece que não existe no Estatuto da Pessoa Idosa. As pessoas desvalorizam a vontade do próprio idoso em buscar alternativas de residência que não seja a residência com um membro familiar. Então, é como se a sociedade falasse assim: ou você fica sozinho, ou você vai morar com a sua família. Ponto. Não. A lei diz que a pessoa idosa tem direito de buscar refúgio e que cabe ao poder público pensar em alternativas assistenciais de residência e moradia. Então, pensar em repúblicas, pensar em moradias coletivas, ampliar o número de vagas em instituições de longa permanência, não é? E atender de forma digna. Hoje o que a gente vê é assim. Na verdade, o profissional do serviço social, ele faz a triagem não baseado no... Ele nem escuta o idoso, a pessoa idosa. Ele verifica a situação econômica e, como ele tem ausência de vaga, ele vai para aquele que se institucionaliza diante da vulnerabilidade que o outro, né, que o parente já demonstrou. Então, aí a gente já trata com idosos com incapacidade, a gente sabe que às vezes não é isso. Às vezes o idoso é lúcido, mas fisicamente ele não tem condições mais de ficar sozinho, mas também não quer morar com a família e não vê outras alternativas. Então, precisamos pensar nessas alternativas e lembrar que o Estatuto da Pessoa Idosa diz claramente que a pessoa idosa tem direito de buscar refúgio. Isso tem que ser levado em consideração nessa questão da elegibilidade das vagas em instituições residenciais e outros tipos de serviço para a pessoa idosa, principalmente a pessoa idosa sem condição de pagar uma instituição, uma residência plural, né? Pérola, muito bom.
Essa tua última fala é importante, né? Porque a gente sabe que se a pessoa depender de ir para uma instituição particular, ela vai precisar de recursos para isso, né? E que não é pouco, né? Então, é importante que as pessoas saibam que ela tem esse direito, né? De ter decisão de para onde ela quer ir. Muito Que os bom. profissionais considerem a vontade da pessoa idosa. Porque o que eu tenho visto é isso, principalmente nos CREAs que fazem a gestão dessas listas das vagas públicas, o que se vê assim, a avaliação diz respeito à condição familiar. E aí, é lógico, eu entendo que pela falta de vaga o recurso tem que ser bem apresentado. Aham. Mas e o direito que o idoso tem de falar que ele não se sente bem para ir residir com a família e que ele sabe que ele não pode ficar sozinho? E o direito dele buscar refúgio, não é? Nem tem sido valorizado e deveria ser, até porque é lei, não é? Não é a favor, é lei. Pérola, o Carlos me permite aqui só uma consideração, e mais, a gente fundamenta uma família idealizada, e aí a gente vai em busca de um resgate de vínculo, e fica muito feliz quando você põe o idoso de volta na casa de um filho que não tem vínculo há 500 anos, e não tem mais a relação pai-filho, amor, as coisas básicas de uma família. Então, termino meu relatório que os vínculos foram resgatados, mas muitas vezes a gente não sabe como que esse idoso vive numa família totalmente desconhecida e aqui até também para essa família é um problema para que traz para dentro de casa. Acho que isso também dá uma boa pauta, viu? A gente precisa fazer um Tá? É, para discutir isso aí, viu? Porque, na verdade, né, Marília, uma coisa é você colocar o idoso para ficar com uma família com vínculo, que já não é fácil, porque cuidar não é fácil. Agora, sem vínculo, muitas vezes é entregar para desproteção. E aí a Exatamente. situação volta depois para o poder público muito pior, porque aí já tem a comprovação do abuso, da agressão, da violência em todos os seus aspectos. Então, você não pensa, porque nada impede, se a pessoa idosa ela está numa situação de vulnerabilidade, eu posso muito bem, se é a vontade dela, colocá-la, não é, numa instituição e buscar o resgate de vínculos, que vai levar tempo, é um processo e que pode acontecer, e no futuro essa situação pode mudar. Agora, levar o idoso para residir com a família com vínculos rompidos ou inexistentes, porque às vezes nunca foram construídos, e dizer que houve resgate, não. Houve simplesmente acomodação da situação e retirada da responsabilidade do poder público. Não necessariamente resgate de Perfeito. vínculos. Muito difícil acontecer um exatamente. resgate sem todo um processo, e o Carlos está aí para dizer muito bem isso, que é um processo que pode acontecer e é maravilhoso quando acontece, mas que é uma coisa que exige trabalho de profissionais habilitados, né? Principalmente da psicologia, para que esse vínculo seja construído ou refeito quando possível. Exatamente. Exatamente. Que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes o idoso foi um familiar, um pai ou uma mãe que era um agressor, né, da família. Então, como é que você reintegra isso, né? Então, assim, é uma coisa muito, uma questão muito complicada. E, de fato, é isso que você falou. O poder público não pode abrir mão, jogar na mão da família de qualquer forma, sem essa análise, né? E resgatar vínculo não necessariamente é coabitação, né? A gente Exatamente. precisa separar muito isso. Até é mais fácil você ter um resgate de vínculo se você não está coabitando, porque a coabitação ela já é uma exigência muito maior de convívio, às vezes um extra, extrapola o convívio, você está ali com a pessoa todo dia, fica mais difícil. E se a pessoa tem uma moradia esse vínculo é formado e as pessoas têm sua dignidade, sua privacidade separada, é mais fácil, eu acho que ter um processo que as pessoas não desistam durante seu curso do que simplesmente forçar uma coabitação de pessoas que não têm vínculos ou que têm vínculos rompidos e muitos traumas e dizer que você está aí trazendo algum tipo de assistência. Obviamente não está. Exatamente. Pérola, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal com a gente.
E já fica dito aqui, Marília já falou, eu reforço, né, que então você está convidada já para voltar, né, porque tema é o que não falta, né, nessa área, como a Marília disse, muitas vezes a gente esquece dessas questões jurídicas, né, e quanta coisa que está lá previsto no estatuto e que a gente não vê sendo cumprido, né, então precisamos muito batalhar por isso, né, então sinta-se já convidada para Já uma aceitei. próxima vez. Oba! E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado para todos vocês que nos assistem. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e aperta lá o sininho para poder receber notificação de quando tiver um vídeo novo do canal. Então, obrigado a todos, obrigado, Pérola, mais uma vez, e até a próxima. Prazer.